Olá, está começando mais um Conversa Pública e vamos falar hoje de como acertar as contas com o leão. Já estamos em período de entrega da declaração do Imposto de Renda de 2022. E para isso, nós convidamos o coordenador do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, o professor e doutor Valdir Ladeira. Professor, obrigado pela participação aqui no nosso programa. Muito obrigado e esperamos que a gente possa contribuir com as dúvidas mais comuns, tendo em vista o nosso imposto de renda solidário. A Faculdade Presbiteriana Mackenzie tem aí um dia especial, um projeto bem bacana envolvendo aí os alunos, dando algumas dicas aí, ajudando os contribuintes a fazer a declaração deste ano. Mas, professor, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Eu queria saber do senhor se a gente tem alguma mudança para a declaração do imposto de renda este ano. Bom, a grande mudança já foi publicada ontem, que é o adiamento, que seria 29 de abril, foi prorrogada para 31 de maio. Isso, evidentemente, dá maior espaço para os contribuintes procurarem um contador ou um profissional que possa ajudá-los a fazer a declaração do imposto de renda. Necessário esse tempo, inclusive, para que as pessoas reúnam a documentação. O grande problema é a comprovação por documentos de todas as rendas, todos os gastos com educação, saúde, enfim, para que se junte, comprove, para entregar a declaração corretamente com lastro documental. Então, essa mudança de prazo foi muito boa para que todo contribuinte se enquadre com maior elasticidade para entregar até 31 de maio a sua declaração de imposto de renda. Agora, professor, quem precisa declarar? Quem é que está enquadrado como uma pessoa que precisa fazer essa declaração? A declaração ela é obrigatória sobre dois prismas, né? Primeiro, a questão do patrimônio, ela tem um corte patrimonial para que você possa declarar, e a segunda, a questão do rendimento anual. Então, as pessoas têm que verificar se ela está enquadrada em uma dessas duas possibilidades. Agora, a questão do corte patrimonial que o senhor falou é relativo aos imóveis. Quer dizer, há alguns anos não era obrigatório a declaração, né, para a Receita Federal, as pessoas faziam, mas não era um item obrigatório. E passou a ser obrigatório? Como é que funciona isso? Isso, na verdade, a declaração de imóveis, ela sempre passou pela Receita como um crivo obrigatório. A questão era a quantidade de detalhamento da informação. Nós tínhamos muita informação precária. Hoje, o contribuinte tem que declarar quase que todo o ato de compra com informação de cartório, livro de registro, registro geral de imóvel, valor da aquisição, CPF e nome de quem adquiriu. Então, agora, inscrição municipal. Agora, a riqueza da informação de propriedade de imóveis é muito maior. E isso o contribuinte também tem que prestar muita atenção. O melhor é entregar para o profissional que vai fazer sua declaração de imposto de renda a cópia do documento de comprovação em cartório, que a gente chama de RGI, é o melhor documento que tem, a escritura definitiva, para que você possa ter a certeza da declaração correta. Então, realmente, a Receita tem cobrado muito mais detalhes sobre a informação do imóvel. Isso facilita a fiscalização e não tem nenhuma dificuldade, porque está tudo constando da escritura e do RGI do imóvel. Agora, em relação à tributação em cima do rendimento do trabalhador, qual é a faixa salarial, qual é o rendimento anual que o trabalhador se vê obrigado a declarar? Então, R$ 28.559,70 de rendimentos tributáveis com fonte de recurso. Como a gente estava conversando, a fonte de recurso não precisa ser uma apenas. Fonte de recurso seria a fonte salarial, como ele consegue esse rendimento. Então, pode ser que a pessoa tenha, por exemplo, no nosso caso, como professor de faculdade, ou professor de ensino fundamental, ensino médio, educação básica. Nós trabalhamos normalmente em mais de uma instituição. O professor tem esse costume, assim como o médico também e outros colegas profissionais. Então, você precisa somar todas as rendas. Pode ser que em uma fonte, quer dizer, em uma fonte pagadora, em um emprego,
você ganhe menos que R$ 28.559,70. Mas se somar a segunda fonte, você alcance esse valor, ou mesmo ultrapasse. Então pode ser que a pessoa, quando pega seu contra-cheque, ela vê, opa, não teve desconto de R. Só que ela esquece de ver um segundo contra-cheque, às vezes até um terceiro, e que também pode estar isento no valor daquela fonte. Mas quando você faz o ajuste, tanto é que a declaração de imposto de renda chama-se ajuste anual. Quando você faz o ajuste anual, sempre do ano anterior, quando você faz o ajuste anual, você tem que somar todas essas rendas, todos esses rendimentos. E aí, a soma desses valores, se ultrapassar R$ 28.559,70, você precisa declarar. Então, tome muito cuidado, porque não é uma fonte de renda. São todas as fontes de renda que você tiver somadas no ano, inclusive aquelas que você tiver rendimentos de alguns meses. Então, você trabalhou com um serviço temporário, você trabalhou como pessoa física e recebeu por um tempo curto no ano, mas declarado, você precisa também somar esses valores. Então, toma muito cuidado, porque as pessoas podem ter trabalhado em algum lugar nos meses de fevereiro, março, abril e maio do ano passado e esqueceram disso, porque a vida está tão corrida que a pessoa pode esquecer. Então, ela conseguiu um outro emprego, aí recebeu a cédula de declaração de rendimento do segundo emprego e esqueceu de pedir a cédula de declaração de rendimento do primeiro emprego. Então, a Receita Federal pega o ano inteiro. Então, durante o ano de 2022, some todos os rendimentos que você teve. Aí somou tudo e veja se alcançou ou ultrapassou a R$ 28.559,70. Agora, professor, cresceu muito a questão da informalidade, né? Da pessoa que trabalha, normalmente trabalha com uma carga horária, mas não tem carteira assinada. Ela recebe através de uma transferência bancária. Essa pessoa, se ela ultrapassou esse valor, como é que ela faz? Ela é obrigada a declarar também? Ela é obrigada a declarar indicando o CNPJ ou CPF daquele que depositou em sua conta aquele rendimento. Ela é obrigada a declarar. A Receita, ela exige que a gente declare todos os rendimentos. Então é importante que a pessoa identifique o CPF ou o CNPJ, CPF da pessoa física ou CNPJ da pessoa jurídica, que fez o depósito para que ela possa declarar. Sim, é obrigada a declarar também. E quem é isento, quem não atingiu a faixa, tem que fazer algum tipo de declaração como isento? Este ano, não. Até aqui, não foi informado que a pessoa que é isenta, ela tenha que fazer uma declaração de isenta. Então, a resposta é não. Anos anteriores, pela minha recordação de memória, há uns 3 ou 4 anos atrás, também teria que fazer. Mas hoje não. Se está isenta, não há necessidade de fazer a declaração. Agora, lembre-se que se a pessoa, mesmo que isenta pelo rendimento, teve no ano passado ganho de capital por vender algum bem, ou alguma ação, ou algum título, e aí teve ganho de capital, teve lucro na operação de venda, ou tenha imóvel, terreno, no valor de 300 mil ou mais, ela também é obrigada a declarar. Então, nós todos temos a primeira vista, a primeira impressão, o primeiro corte, o primeiro filtro. A gente fica pensando justamente no rendimento. Mas existem outros filtros que a pessoa tem que buscar. Então, se a pessoa, segundo filtro, se a pessoa tem imóveis, bens, 300 mil ou superior, tem que declarar. Mesmo que ela não tenha tido nenhuma renda no passado. Mas se ela tem um imóvel, ou terreno, ou bem de 300 mil para cima, ela tem que declarar. Ou ganho de capital, que é a venda de um bem. Então, eu vendi um terreno que eu tinha, e esse terreno gerou ganho de capital. E aí, necessariamente, eu sou alcançado pela declaração de imposto de renda de ajuste anual. Então, é necessário que a gente amplie esse horizonte para além dos rendimentos. O rendimento é o primeiro corte. Mas tem outras perguntas que a gente precisa ajudar as pessoas para que elas façam uma autoanálise se elas se enquadram
nessas questões, como ganho de capital e como proprietária de bens acima de 300 mil. Professor, algumas questões novas esse ano envolvendo também a Covid-19, uma delas é a questão do auxílio emergencial. Quem recebeu o auxílio emergencial, e esse auxílio pode fazer diferença naquela faixa, né, de valor de ganhos durante o ano, o auxílio emergencial, ele é computado nesse valor? Perfeito. Ele é considerado um rendimento tributável, é sim somado aos demais rendimentos, e eu, como profissional de contabilidade, recomendo que, à medida do possível, todos que tenham recebido esse tipo de rendimento, o auxílio emergencial por conta do Covid, declarem, mesmo que a pessoa não tenha ultrapassado o valor mínimo de R$ 28.559,70. Porque como esse auxílio emergencial tem dado muito conteúdo para investigação, problemas e tudo mais, vale a pena, se você tiver condições, mesmo que você não tenha ultrapassado o valor mínimo para declarar, vale a pena fazer a declaração desse auxílio emergencial. Mas focando a sua pergunta, sim, o auxílio emergencial é também um item a ser somado nos rendimentos tributáveis anual do contribuinte. Bom, entrando agora no que o que o contribuinte pode fazer para pagar menos imposto, né? Que são a questão das despesas médicas. E aí eu pediria para o senhor falar um pouco disso também e incluir, falando de Covid, a questão dos testes de Covid, né? Muitas famílias tiveram que fazer, principalmente no final do ano, muitos testes, pagar os testes de Covid. Eles podem também ser incluídos? Perfeito. Os comprovantes de atendimento médico hospitalar, que vão para além do plano de saúde, são todos computados como valores de despesas médicas, desde que tenham comprovante no CPF da pessoa que declara, todos como despesas dedutíveis da base de cálculo. Então, quando a gente tem os nossos rendimentos, a gente soma tudo, declara os rendimentos, e a Receita pergunta assim, nas fichas da declaração de ajuste anual, ela pergunta, você teve despesas com educação? Lista aqui os dependentes e cada despesa de educação com escola, com faculdade, que você teve. Aí o contribuinte vai lá e digita, vai digitando. É muito simples, pessoal. As fichas são muito amigáveis para ser... A Receita Federal está muito boa. É muito amigável o sistema. Então você vai lá listando como se fosse um formulário, vai listando, dando enter, vai listando, dando enter, e o sistema vai trabalhando sozinho, vai computando sozinho pelos algoritmos que o pessoal programou o sistema, lá da Receita Federal. Depois ele pergunta, e despesas médicas? Na verdade, você vai clicando, né, um filtro de código em que você diz qual é o tipo da despesa. Aí tem lá o código, despesa médica, aí você clica. Aí ele pergunta, do próprio declarante, titular, ou dependente? Aí você, dependente, aí você marca qual dependente. Ou titular, que é você mesmo que está declarando. Aí clica. Aí, nesta hora, você tem que estar com os comprovantes de despesas médicas na mão. Você não pode inventar, porque é aí que cai na malha fina. Malha fina nada mais é do que uma filtragem que a Receita Federal faz, pedindo para que o contribuinte comprove o que ele disse, o que ele declarou no ajuste anual. Só isso. Se você tiver o documento, hoje tudo por meio eletrônico, facilita muito, você vai lá, escaneia o documento, abre um protocolo eletrônico na Receita e encaminha para o fiscal, para a Receita verificar o seu documento. Mas voltando para lá, para cá, para a sua pergunta central. Então eu pego todas as despesas comprovadas com saúde, com área médica, e vou declarando o nome da clínica, o nome do médico, o nome do hospital, o CNPJ, o CPF, e vou declarar o valor. Dou enter no valor, esse valor vai somar com todas as despesas que a Receita Federal admite como dedutíveis da base de cálculo para abater o seu imposto devido. Então você tem, de um lado, você tem todas as receitas declaradas, que você está informando a Receita. Do outro lado, você tem todas as despesas, com educação e com saúde, todas, com pensão alimentícia, todas as despesas, você relaciona todas. Aí a Receita Federal, pelo sistema dela, faz um encontro de contas. Vai pegar suas receitas de rendimento que você declarou,
vai pegar suas despesas que você declarou e vai fazer um menos a outra. Pegar as receitas, subtrair das despesas. E o resultado, que seria numa empresa o lucro, o resultado entre as receitas que você declarou e os gastos que você declarou, com educação e saúde, o resultado vai tributar. Aí vai pegar a alíquota do tributo e vai jogar. Isso tudo o contribuinte não faz, quem faz é o computador. O contribuinte só tem que informar, ele só vai digitando ficha a ficha, quer dizer, formulário a formulário, ou numa linguagem mais de computador, aba por aba. É muito amigável, ele vai preenchendo. Então, todas as despesas médicas, incluindo as despesas com exames de Covid, você pode declarar. E aí, ao declarar, ele vai ser considerado como despesa para abater as receitas e achar sua base de cálculo tributável do imposto de renda. É muito simples e seguro. O único problema que nós temos é a clínica, o laboratório, o hospital, o médico, o dentista não informar para a Receita que recebeu o seu rendimento. Isso, infelizmente, por erro acontece. E você informar que pagou. Aí, o computador, que é muito ágil tecnologicamente na Receita, ele vai cruzar. Você diz que pagou para o médico tal esse valor, mas esse médico tal não diz que recebeu de você. Aí ele dispara 2 pedidos. Um pedido para você que declarou que gastou e um pedido para o médico que você disse que pagou a ele. Aí isso chama-se malha fina. Aí você, como tem um comprovante, você escaneia, como dito, abre um arquivo digital, anexa num protocolo digital da Receita, que o seu contador sabe fazer isso com tranquilidade, isso é rotineiro para nós. Aí anexa aquele documento e encaminha para a Receita. Aí o fiscal vai abrir esse documento e vai certificar que você realmente gastou. Aí não é mais problema seu. É problema de quem esqueceu de declarar que recebeu. Seu problema é comprovar que você gastou aquele valor conforme você declarou. Então, a nossa preocupação para ajudá-los é, por favor, declare apenas os documentos que você tem em mãos. Se algum documento você esqueceu de pedir, peça antes de terminar o prazo. Agora é 31 de maio. Peça a clínica, peça ao laboratório, é importante. Declare apenas os documentos que você tem em mãos, na área médica, incluindo o exame para Covid. O senhor explicou como é que é o sistema de declaração, né, que o contribuinte entra na internet para fazer. É muito difícil? As pessoas conseguem fazer com facilidade essa declaração? Olha, o normal, pessoa que tem rendimentos e tem despesas de saúde, despesas com educação, tem dependentes, mas não tem área rural, não tem venda de imóvel, não tem ganho de capital, não tem ações em bolsa de valores. Então, a pessoa que a gente chama de declaração normal, nada esdrúxulo, herança, não tem esses itens, eu afirmo que é absolutamente fácil. Apenas dá trabalho. Eu gosto muito, como professor, de dividir essas questões. Uma coisa é ser fácil, contrário de difícil. Outra coisa é não dar trabalho, contrário de dar trabalho. Então, eu classificaria a declaração do imposto de renda fácil, porém trabalhosa. Você tem que ter atenção no preenchimento e tem que ter um mínimo de habilidade em informática. Básica, mas é o mínimo, tem que ter. Então, é necessário que a pessoa tenha muita atenção, documento em mãos, atenção na tela para preencher. E ir passando as abas. Então, normalmente, uma declaração que tem esse perfil que eu chamo de normalidade, rendimentos, despesas de saúde, despesas com educação e bens, tem bens, mas não vendeu, não alienou, não gerou ganho de capital, tem bens e tem dependentes. Essas 5 características. Eu acredito que com os documentos na mão, ela leve entre 40 minutos a 1 hora para fazer. Pessoa que não tem frequência, não tem habilidade, não tem contato diário com isso. Então, eu sou esse tipo de pessoa, baixei, fiz o download da declaração, entra automaticamente, executa fácil, entra na minha área de trabalho, clico, ele abre uma imagem para conversar com você, aí você pula essa imagem, não há necessidade de você manter essa imagem,
Você pula, ele abre a declaração. Aí você clica lá do lado esquerdo em nova declaração. Abriu, vai começar a preencher. Seu nome, seu endereço, seu CPF, seu data de nascimento, telefone, e-mail. Aí passa para outra ficha, para outra aba. Rendimento, dependentes primeiro, aí declara cada dependente, passa para outra aba. Rendimentos, passa para outra aba. Despesas com educação, passa para outra aba. E assim vai. Bens, relação de bens, relação de ônus, porque também temos que declarar, você comprou uma casa financiada com o banco X. Tem lá uma aba, uma parte, em que você tem que declarar os ônus reais. São os bens que você comprou financiados como um banco. Também é só dizer, declarar. Vai declarando. Aí no final você dá enter. Olha que maravilha. A Receita Federal, inclusive, ela faz comparar se você vai ter benefício, pagar menos ou restituir mais. Se você fizer a declaração simplificada ou a declaração completa. Então ele te dá essas duas opções. Ele normalmente mostra o que é mais barato para você, mas dá a opção de você também marcar uma outra opção mais cara, que tem duas declarações, né? A simplificada e a completa. A diferença é que a simplificada, você declara os rendimentos, mas não precisa declarar os gastos todos. Enquanto a completa, você declara tudo, para fazer o encontro de contas. Então, é muito amigável. Voltando na sua pergunta central, qualquer um de nós consegue fazer. Agora, por falta de habilidade, por falta de conhecimento básico de informática ou por insegurança, a pessoa pode procurar um profissional de contabilidade. Esse profissional de contabilidade faz com muita facilidade, porque é rotina nossa de contabilidade, seja técnico de contabilidade ou seja contador, é rotina nossa fazer. O que um usuário, contribuinte normal, levaria 40 minutos a 1 hora, nossos colegas contadores e técnicos levam, exagerando, 10 minutos. Assim, exagerando. Porque passa a ser rotina, passa a ser muito automático. A gente pega seus documentos, o grande problema é você, contribuinte, entregar todos os documentos, pega os documentos e vai passando. Vai passando. Gente, é muito simples. Vai passando, vai passando. E como a pessoa está muito acostumada, depois que acaba, ela encaminha para um supervisor dentro de um ambiente de trabalho, né? Esse supervisor só vai conferir como se fosse ticando, né? Normalmente imprime, pega aqueles documentos, a declaração já impressa por alguém que já tenha feito e vai ticando, né? Vai confirmando os valores e fala, ó, ok, essa pode encaminhar para a Receita, pode enviar. Aí vai lá e envia. Clica no envio, o envio é mais rápido ainda, desde que a sua internet seja boa. Agora, professor, para quem tem dificuldade, às vezes está sem computador, a Mackenzie, aqui no Rio, ela criou um projeto, né, para ajudar esse tipo de perfil que às vezes tem essa dificuldade de fazer essa declaração. Explica para a gente como é que funciona. Beleza. Nós temos aqui no Mackenzie Rio o Núcleo de Práticas Contábeis, vinculado à Faculdade de Ciências Contábeis da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio. E nesse núcleo de prática, há anos, nós oferecemos o que a gente chama de imposto de renda solidário, que é colocar um professor responsável. Agora nós temos o professor Marcos Lima, que é o responsável por este projeto do imposto de renda solidário, e os alunos vinculados ao núcleo de práticas contábeis para, sob a supervisão do professor Marcos Lima, disponibilizarem os seus sábados pela manhã, de 8 da manhã às 13, ficando lá no térreo da Rua Buenos Aires, 283, que é a nossa faculdade, lá no térreo, no laboratório de informática no térreo, em que qualquer pessoa pode nos procurar e será muito bem recebido, desde que tenha os documentos em mão, não vai esquecer, em mãos. E esses documentos você vai entregar para o professor Marcos Lima. Neste sábado teremos plantão, de 8 da manhã até as 13, e ele vai, juntamente com o aluno e você, fazer sua declaração de forma gratuita, imposto de renda solidário. Então, é muito importante que, se você esteja desconfortável, inseguro, não saiba fazer, venha para cá. Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, Rua Buenos Aires 283, no térreo, para que a gente possa fazer sua declaração. Nós temos um núcleo de práticas contábeis para isso. Sábado, de 8 da manhã às 13.
Muitas pessoas vêm, mas são hoje 8 alunos, cada um na sua estação de trabalho, mais o professor responsável, que é o professor Marcos Lima. Então, nós temos aqui 9 pessoas prontas, das 8 da manhã até as 13, para ajudá-los a fazerem, né, a declaração e enviarem para a Receita Federal. Já sai daqui com a declaração impressa e com o recibo de envio também impresso. Tudo direitinho e gratuito. Venha que você certamente será bem recebido e ainda ganhará um cafezinho fresquinho que a nossa assistente faz para todos que vêm. É muito bom mesmo, vale a pena. Beleza, professor, ótima dica e obrigado pela participação aqui no nosso programa. Infelizmente, nosso tempo chegou ao final. Queria agradecer aí a sua participação, ter aceitado o nosso convite. Valeu, muito obrigado, Mário, te agradeço demais o convite para a nossa Faculdade Presbiteriana Mackenzie, a oportunidade de eu estar servindo, porque nós temos uma grande missão aqui, que não é só preparar os futuros profissionais, mas é servir a sociedade. Isso é muito importante. A oportunidade que vocês nos deram valeu muito, como ouro. Obrigado de verdade. Valeu. Muito feliz. Tá ok, professor. O Conversa Pública de hoje vai chegando até o fim, sempre agradecendo a sua companhia. Obrigado e até o próximo programa.